Olá, tudo bem? Você certamente já ouviu falar no tal teste do pezinho, que é, para os profissionais, o teste de triagem neonatal. E é este o assunto com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Pércio Roxo. Professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Teste de pezinho para a população, teste de triagem neonatal para os especialistas. O que significa isso? Independente de teste do pezinho ou teste de triagem neonatal, o termo não importa, né? O importante é a significância que esse exame tem para a saúde dos bebês, porque ele permite a detecção precoce nos primeiros dias de vida, através de uma simples coleta no calcanhar do bebê, de uma gota de sangue, de várias doenças genéticas, metabólicas e até imunológicas mais recentemente, que quando não diagnosticadas recentemente e não tratadas, levam esses bebês para um quadro de morbidade muito grande, ou seja, grande índice de sequelas, hospitalizações e até morte. Então, o mais importante são as pessoas saberem o quanto que esse exame é importante para a saúde preventiva dos bebês. Professor, no geral, o teste permite detectar quantas doenças? São várias doenças, depende muito do tipo de programa, né? Mas são mais de 10 doenças detectáveis pelo teste do pezinho nos primeiros 3 a 5 dias de vida. E agora, recentemente, nós temos duas doenças novas que são imunológicas e graves, que são imunodeficiências congênitas, ou seja, que o bebê nasce com ela e que, se não forem diagnosticadas recentemente e serem vacinadas, por exemplo, com a vacina do BCG, que é dada nos primeiros dias de vida da criança, e é uma vacina de germe vivo, né? A criança pode ter complicações graves, tanto pela cepa da vacina, do BCG, como infecções graves no começo da vida e evoluir muito mal. Então, recentemente no Brasil, algumas cidades já incorporaram esse teste, como a cidade de São Paulo, desde 2020, o Distrito Federal, desde 2023, e o mais recente agora foi no estado de Minas Gerais, de fevereiro para cá. Praticamente todas as cidades têm acesso a essas novas doenças no programa de teste de triagem neonatal. E é o que nós lutamos muito aqui, para que esse teste, incluindo as imunodeficiências, seja disponibilizado globalmente no país, para todas as cidades, a exemplo do que os Estados Unidos fizeram desde 2018, onde os 50 estados americanos têm disponível a triagem para imunodeficiências no seu programa de teste de triagem neonatal. Dessas 10, 12 doenças que o senhor faz referência, qual é a mais comum? Tem várias mais comuns, mas elas são consideradas raras, vamos dizer assim, menos raras, vamos dizer assim. Então tem a fenilcetonúria, que é uma doença que dá um retardo mental muito grande, tem o hipotireoidismo congênito, que também pode dar atraso de crescimento e intelectual, se não for diagnosticado e tratado precocemente. A própria fibrose cística, que é uma doença genética que compromete o metabolismo das glândulas e pode dar um quadro pulmonar crônico e muito grave. Essa é mais rara, né? Então, assim, a prevalência dessas doenças varia porque são doenças distintas. O importante é que elas são preveníveis, tratáveis precocemente, desde que o diagnóstico seja feito em tempo hábil, antes da criança começar a desenvolver sintomas, desenvolver sequelas e infecções graves, perder peso, atraso de crescimento, atraso de desenvolvimento neuromotor e intelectual. O importante é isso, que a intervenção seja precoce ao surgimento desses sintomas. Professor, a criança nasceu, digamos, dia 1º. Qual é o tempo ideal para que se faça o teste? Entre 3 e 5 dias é o ideal, né? Então deve ser colhido nos primeiros dias de vida, com certeza dentro da primeira semana. Lógico que isso varia, tem paciente que demora um pouquinho mais para procurar a unidade básica, mas isso vai à importância do pediatra na sala de parto orientar a mãe na hora da alta, a importância dela levar o bebê até uma unidade básica de saúde próximo de casa, nesse período preferencialmente, entre 3 e 5 dias, para fazer a coleta do exame
exame, que é uma coleta muito simples. É um furinho no calcanhar do bebê, você consegue algumas gotas para colocar no papel de filtro, né, com furinho, não pega nem veia, nem nada, e aí esse exame é encaminhado para um centro de referência, onde é feito aqui em Ribeirão Preto, vem para cá, né, o centro de referência em triagem neonatal é aqui no Hospital das Clínicas, e aí os exames são conduzidos de forma mais rápida. Professor, existem casos ainda de crianças que atualmente não realizam o teste? Infelizmente existe, por falta de orientação, né? Então, alguns pais não têm essa orientação, não sei, ou ignoram essa orientação e acabam não procurando, o que é uma judiação, porque ele é um exame disponível, né, pelo menos para a maioria das doenças que estão no programa de triagem, e dão informações muito importantes para a saúde dessa criança, né? Para a sobrevida dessa criança, para o futuro que essa criança vai ter, né? Do ponto de vista intelectual, do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de internações, de sequelas pulmonares, sequelas neurológicas. Então, é muito importante esse mês de setembro de conscientização, porque todos os anos a gente vem chamar a atenção da população da importância, da necessidade de se atentarem para esse teste, que é uma oportunidade que a criança tem de ter uma qualidade de vida melhor. Uma doença rara, metabólica ou imunológica, né, diagnosticadas muito recentemente e tratada adequadamente de forma precoce também. Ou seja, o teste do pezinho garante àquela criança, havendo problema, tratamento, mas garante também ao sistema de saúde que não terá problema no futuro, né? Exatamente. Então, assim, obviamente que quando um teste vem alterado, ele já não confirma o diagnóstico, é um teste de triagem, é um screening, né? Então, a partir de uma alteração de determinada doença no teste, essa criança é encaminhada para um serviço de referência naquela doença, onde então novos exames serão realizados no intuito de confirmar ou afastar. O teste de triagem, isso é importante que fique claro, ele não é decisivo no diagnóstico, ele é uma triagem, ele dá uma ideia. Se existe uma alteração, a criança precisa ser encaminhada para diagnóstico. E aí sim, uma vez confirmado esse diagnóstico, essa criança tem acesso aos devidos tratamentos, que vai depender de cada doença, obviamente, né? E isso traz repercussões muito grandes do ponto de vista de saúde pública e custos econômicos para o SUS, porque é uma criança que vai internar menos, é uma criança que vai ter menos complicações, o índice de mortalidade diminui muito, né? Vai usar menos medicamentos de longo prazo para tratamento de sequelas. Então a gente tem que ter esse olhar futurista também, do que um teste desse pode proporcionar em termos farmacoeconômicos. Professor, o senhor disse que nos Estados Unidos os 50 estados realizam os testes. No Brasil, imagino que todos os estados também, mas devido às diferenças regionais, econômicas, sociais, o senhor acabou de dizer que nem toda criança faz. Que prejuízos essas crianças que não fazem, e se o senhor tem dados sobre isso, quais são as regiões de maior dificuldade? Deixa eu só fazer uma correção no que você disse. Eu comentei que os Estados Unidos realizam o teste de triagem neonatal nos seus 50 estados desde 2018 para imunodeficiências. Okay. Né? Que é uma coisa assim que nós aqui no Brasil realizamos pontualmente em algumas cidades. Então, como eu comentei, cidade de São Paulo, Entendi. por um projeto de lei municipal, o Distrito Federal desde o ano passado e atualmente esse ano o estado todo praticamente de Minas Gerais, para imunodeficiências. Tá? Para as outras doenças isso é feito em larga escala há muito tempo, na grande maioria dos países do mundo. Eu não tenho dados para te dizer de quais estados do Brasil existe uma menor aderência. A gente sabe sim que existe uma falta de aderência por conta desses casos que chegam no serviço de referência já com a doença e que não foram submetidos ao teste, que é uma judiação, é uma pena, né? Mas assim, dados com relação a quais estados ser mais problemático, eu sinceramente não tenho para te dar. Eu fico imaginando aqui o pai e a mãe com a possibilidade de se fazer o teste já há tantos anos. Quando começou, o senhor sabe? Há muito, antes da década de 90. Então, ter uma criança, um filho com um problema, sendo que essa doença poderia ter sido detectada
com 5 dias de vida, ser tratada e ter um filho com crescimento normal. Deve ser muito triste isso. Eu imagino que sim, mas o que é preciso, né, para que isso não aconteça? Projetos educativos, então orientação, campanhas educativas, como essa que a gente tem feito em setembro, todos os anos. Lembrando a população e as pessoas que existe um teste que pode ser realizado de forma gratuita, pelo menos para a maioria das doenças, algumas têm que pagar por fora, tá? Nesse momento, mas para a maioria das doenças ele é realizado gratuitamente nos primeiros dias de vida. Então as pessoas têm que ter essa informação. E isso a gente só consegue através de campanhas de conscientização, como essa que é realizada no mês de setembro. Professor, o senhor falando assim, eu percebo que o mais importante é falar para que todo mundo saiba. Setembro é um mês de conscientização, mas o senhor acredita que nos outros 11 meses os governos deveriam permanecer com campanhas plenas nas unidades básicas de saúde, nas maternidades, nos consultórios médicos? Isso deveria fazer parte dos programas de saúde pública, né? Eu até penso que faça, sim, porque a gente vê muito em unidades básicas folhetos educativos dizendo não deixe de levar seu bebê para coletar o teste do pezinho, né? A gente vê muitos pediatras orientando as mães dos bebês que eles pegam nas maternidades, olha, não esqueça de levar daqui 2 dias a criança numa unidade básica para coletar o teste, mas com certeza o mês de setembro é um mês que foi arbitrariamente escolhido como mês de conscientização. Mas isso vale para todos os meses, com certeza. Uma campanha contínua. Para chegarmos ao ideal que o senhor tem aqui dentro, o que é necessário fazer? Uma boa pergunta. Continuar insistindo, né, com as autoridades responsáveis para que novas e mais doenças sejam incorporadas no programa de triagem neonatal de forma global, para todas as pessoas em todas as cidades do país, né? Existe já um projeto de lei federal que prevê a ampliação do teste de triagem neonatal, mas por etapas. Tá? Eu vou dar um exemplo das doenças que eu trabalho na universidade, que são as imunodeficiências. Elas se encontram na etapa 4, vai até a etapa 5. A etapa 4, as doenças que fazem parte da etapa 4, elas têm uma previsão de entrarem no Programa Nacional de Triagem Neonatal final de 2025 até 2026. Então nós temos um caminho pela frente. Isso é previsão, né? Se vai acontecer nessa data ou não, é difícil saber. Mas, assim, é importante que as autoridades responsáveis se empenhem cada vez mais que essas doenças e mais doenças sejam realmente incorporadas no Programa Nacional. Porque é muito importante que todas as pessoas tenham acesso, e não só aquelas que tenham condições de pagar um exame no particular, e muitas vezes um acesso até não tão grande, porque são testes caros, e não são todas as pessoas que têm essa condição. E nem sabem que existe. Então, eu vejo assim, que as pessoas têm que ser orientadas que, embora nesse momento existam várias doenças que façam parte do programa de triagem neonatal, existem outras que podem ser realizadas nesse momento, mas infelizmente não de forma gratuita, mas que elas tenham acesso de pagarem se assim elas quiserem. Então, eu vejo que os pais têm direito de saber dessa informação, porque ele pode optar por pagar. Fala, olha, nesse momento, vou dar o exemplo da imunodeficiência, nesse momento o programa de triagem neonatal brasileiro não prevê a realização do teste para imunodeficiência, na grande maioria das cidades. Mas existe essa possibilidade. E os pais decidem se eles preferem angariar fundos para fazer esse teste de forma isolada. Bom, o negócio é ação política. Eu vejo que sim, é uma política pública, né? O teste de triagem faz parte de um programa do Ministério, então entendo que entre política pública. Muito bem, eu conversei com o professor Pércio Roxo, nós falamos sobre o teste do pezinho, que é o teste de triagem neonatal, da importância da realização deles e que pais e mães não devem se furtar no direito de dar ao filho ou à filha
a possibilidade de, se tiver alguma doença, ser tratada precocemente. Certo, professor? Corretíssimo, corretíssimo. Muito bem. Eu conversei com o professor Pércio Roxo, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Eu espero vocês no próximo HCCast. Até lá.